Alô, boa tarde. Nós estamos ao vivo. Estamos hoje no Dia Internacional 28 de março, Dia Mundial de Combate aos Acidentes de Trabalho. Todos os anos, o Sindicato dos Metalúrgicos promove uma grande atividade para relembrar as vítimas do acidente de trabalho, os acidentes de trabalho em nossa região e também tratar do combate e de inibir, que esses acidentes continuem ceifando vidas. E em consequência da pandemia, em consequência do coronavírus, nós estamos fazendo essa live para poder não homenagear, mas pelo menos não deixar passar em branco esse dia tão importante para os trabalhadores, principalmente aqueles que hoje são obrigados a trabalhar, aqueles que exercem atividades prioritárias, aqueles que estão trabalhando na saúde, na segurança pública, todos os trabalhadores de atividades essenciais e se expõem ao risco do coronavírus mais do que as outras pessoas. E nós estamos com o Dr. Marcos, coordenador do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, Sereste, que é um parceiro nosso, é um parceiro que tem, junto com a equipe do Sereste, o nosso coordenador lá, o Felipe, tem dedicado também toda a atenção, inclusive nesse momento de pandemia. Desenvolveu informações, panfletos, para poder alertar os trabalhadores, e a gente queria saudar o doutor Marcos, que é o nosso coordenador lá no Centro de Referência em Saúde do Trabalhador. Góes, boa tarde. Agradeço aí pelo convite, por essa oportunidade que você estende ao Sereste, né? Dou uma boa tarde também a todos os trabalhadores e trabalhadoras que nos assistem neste momento, assim como os interlocutores em saúde do trabalhador, né? Só para fazer uma breve introdução aqui, porque o GOES, na verdade, é uma referência em saúde do trabalhador, né? É uma enciclopédia em saúde do trabalhador. O Sereste, eu não sei se todos sabem, né? Mas ele é o centro, significa Centro de Referência em Saúde do Trabalhador. No nosso caso específico, nós estamos sediados em Osasco, nós somos um Sereste regional, né? Que abrangemos 15 municípios. Então, são 7 municípios aqui na região de Osasco, que nós chamamos de Rota dos Bandeirantes, e temos mais 8 municípios que estão englobados no que chamamos de região dos mananciais. Então, o Sereste, ele tem como origem legal, ele tem a Constituição, porque lá atrás, em 88, a Constituição já faz menção à saúde do trabalhador, dentro daquilo que no futuro viria, dentre outras coisas, né? Aí depois nós temos o SUS, né? E o SUS, ele reforça essa preocupação com saúde do trabalhador, e aí daí para frente nós temos a Política Nacional, né, de Segurança e Saúde do Trabalhador, a Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. Então esse é uma breve introdução que eu gostaria de deixar para vocês antes do nosso bate-papo. Doutor Marcos, o senhor sabe que o Sereste foi uma advertência que foi feita pelo nosso companheiro, né? E a referência, na verdade, aqui na saúde do trabalhador chama-se Carlos Aparício Clemente, né? Aqui do Sindicato dos Metalúrgicos, é o responsável, né, por nós nos envolvermos na questão de saúde do trabalhador, e o Sindicato dos Metalúrgicos tem sido, até mesmo pela atividade, né, atividade muito predisposta a acidentes fatais, acidentes com mutilações, não poderia ser diferente, né? A diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos tem um trabalho muito efetivo na questão do combate, da prevenção aos acidentes de trabalho, doenças ocupacionais e doenças do trabalho. E o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, o Sereste, né, que faz parte da RENAST, que é a Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador, em 2000, nós tomamos conhecimento e fomos até Brasília, né? Tomamos conhecimento, montamos aqui uma comissão de dirigentes sindicais, ligados a diversos sindicatos aqui da região, e eu não vou falar o nome do sindicato, porque eu posso cometer o erro de deixar alguém de fora, mas nós fizemos essa comissão e fomos até Brasília, tomar conhecimento do projeto Renastre. E aí fomos, inclusive, muito bem recebidos pelo ex-ministro Vargas Negri, né? E nos passou todas as informações, se predispôs a ajudar, inclusive aqui na nossa região, Osasco foi o primeiro município aqui no estado de São Paulo a criar e lançar a Renastre, e depois, logicamente, criar o Sereste. E nós passamos a ter um instrumento
Porque o projeto lá da Renasc, e o que nos chamou a atenção, foi justamente a parte mais importante, que era a questão preventiva, né? Porque não adianta a gente montar grandes estruturas para atender o trabalhador depois que a fatalidade ou a omissão acontece, que é o acidente, às vezes com vítimas fatais, onde as famílias, né, ficam desamparadas, às vezes tem até dificuldade, mesmo o sujeito se acidentando e vindo a óbito no exercício da função, existe uma dificuldade muito grande da Previdência Social reconhecer, até mesmo porque aí existe uma questão de burocracia, de CAT e uma série de iniciativas que dificultam, e as pessoas durante esse período elas passam muita necessidade. Então, mas independente da questão econômica, o que mais importante para nos chamou a atenção foi a questão da prevenção da vida. E aí nós trouxemos esse projeto aqui para Osasco, montamos uma equipe, não é? E hoje temos a estrutura que o senhor vai falar durante o senhor é o coordenador, vai falar durante o decorrer dessa live sobre a questão da infraestrutura que hoje o Sereste oferece para os trabalhadores e para o representante dos trabalhadores em nossa região. Então, Góes, não tenha dúvida, o Sereste, na verdade, ele é mais um dos órgãos públicos, né, que tem como dever desenvolver ações voltadas à saúde do trabalhador. Né? Então, nós aqui, sem dúvida, como você bem explicou, nós do Sereste temos como função principal fazer um trabalho de prevenção. E essa prevenção vem através de desenvolvimento de estudos, através de ações que nós estendemos a todos os interlocutores de saúde da região onde nós atuamos. Não tenho dúvida nenhuma que o Sereste, apesar da sua importância, né, ele é um órgão que sozinho ele não consegue, né, fazer frente a essa dificuldade que hoje nós temos, né, quando nós falamos em saúde do trabalhador. Tanto é verdade que hoje, dia 28 de abril, né, nós estamos num dia de homenagem, na verdade, às vítimas de acidente de trabalho, um dia reconhecido mundialmente. E é um dia que nos preocupa, por quê? Porque, na verdade, os acidentes de trabalho, eles continuam acontecendo, né, a todo momento. Parece que dados recentes diz que há um acidente de trabalho a cada 40 segundos. Se não me falha a memória, foi isso que eu li. Um trabalhador morre a cada 3 horas, né, aqui no Brasil, a cada 3 horas e alguns minutos. São dados preocupantes, né? E nós olhamos isso com muita preocupação. Por quê? Porque nós do Sereste, embora nós consigamos desenvolver algumas ações que ajudam sim o trabalhador, nós não conseguimos por si só, né, a gente não consegue oferecer a esse trabalhador tudo o que ele precisa, né, para que ele de fato tenha um ambiente de trabalho seguro. Um ambiente de trabalho seguro que vá impedir que esse trabalhador seja exposto a todo tipo de violência que um ambiente de trabalho pode oferecer. Seja de um chefe que exerce continuamente uma postura de assédio moral, né? Seja de trabalho agressivo, onde você não tem um equipamento de proteção individual, seja um ambiente de trabalho que não respeite as normas regulamentadoras, né, que foram estabelecidas pelo antigo Ministério do Trabalho e Emprego. Né? Aliás, quando você deixa de ter um órgão forte como nós tínhamos, né, que era o Ministério do Trabalho e Emprego, e esse órgão ele vira uma secretaria, daí a gente percebe, na verdade, a dificuldade que é você cuidar de saúde do trabalhador. E eu coloco essa questão para você, Góes, não como lamentação, é para que nós tenhamos aqui uma certeza absoluta do terreno em que nós estamos pisando. É um terreno difícil, como você bem sabe, né, você, o Clemente, né, de fato eu fui injusto, porque eu deveria ter feito como você, porque falar em saúde do trabalhador na região é difícil, porque a gente sabe que você, Clemente, e tantos outros, eu não sou do movimento sindical, mas eu trabalho em prol, né, da saúde do trabalhador, né, e a gente sabe da dificuldade que é. E voltando para o caso específico do Sereste, nós fazemos sim, nós estamos permanentemente em contato, né, com aquelas entidades que podem nos ajudar, porque como eu te disse, sozinho a gente não consegue, né, fazer muita coisa, né? Essa é a nossa realidade. Se vocês pegarem, vocês que são do meio sindical, vocês conhecem bem a realidade, e aqui não é uma crítica, é apenas um apontamento da situação do Ministério, do antigo Ministério do Trabalho e Emprego, no que tange a fiscalização. Né? Se você pegar a situação do Ministério Público do Trabalho, que são órgãos importantíssimos, mas que eles, como são órgãos públicos, eles têm uma dificuldade, né, em atuar da forma como deveria, como é o caso do Sereste.
se eu for pegar o que a lei estabelece para nós do Sereste, aquilo que nós deveríamos fazer, nós fazemos muita coisa, é pelo grupo que nós temos, mas nós estamos longe ainda de atingir aquilo que nós poderíamos fazer, né? E aqui eu gostaria de valorizar não aquilo que eu deixo de fazer, é apenas para ser sincero para esse trabalhador, para essa trabalhadora que nos ouve neste momento, para que ela tenha certeza absoluta de que, embora nós não consigamos atender tudo aquilo que a lei estabelece, assim como o Ministério do Trabalho e Emprego também não consegue, porque ele tem as suas dificuldades, ele tem a escassez de recurso humano, principalmente auditores, né, que são aqueles trabalhadores que vão a campo, que vão fiscalizar, fazer com que as coisas realmente se cumpram conforme as normas estabelecem, né? Eles são órgãos importantíssimos, mas eles têm a mesma dificuldade que nós. Então, apesar de tudo isso, nós conseguimos sim, nós conseguimos fazer um trabalho, estamos presentes, né? A gente sofre com aquelas dificuldades de todo o serviço público, né? Mas nós temos a certeza absoluta, viu, Góis, de que juntos, né, nós, sempre especializado em saúde do trabalhador, o movimento social, órgãos como o Ministério do Trabalho e Emprego, órgãos como o Ministério Público do Trabalho e o próprio município, porque a saúde do trabalhador, viu, Góis, é objeto também de preocupação dos municípios, né? Os municípios, é uma preocupação nossa, nós temos um trabalho, né, é um trabalho que sofreu uma interrupção por conta de uma perda de movimentações no nosso quadro de pessoal, mas um dos trabalhos que o Sereste faz, Góis, é fazer com que seria fazer com que o município, o gestor, né, e todos aqueles interlocutores em saúde do município, para que eles ganhem essa consciência da importância de saúde do trabalhador, né? Então, deixar você falar um pouquinho, porque senão eu me empolgo aqui e eu não passo mais a bola. Faça as suas observações, meu amigo. É muito bom ouvir você falar, doutor, porque saúde do trabalhador, para poder atuar na saúde do trabalhador, tem que ter compromisso, tem que gostar, porque trabalhar, todo mundo trabalha, mas trabalhar na saúde do trabalhador, com a dificuldade que vocês têm enfrentado no Sereste, mesmo com toda a ação do movimento sindical, todo o suporte, mas a dificuldade é grande. Vocês têm feito muito pelo trabalhador ali, poderia fazer mais se fosse lhes concedido mais condições. Em relação ao que o senhor tocou, é um negócio muito importante. Depois a gente vai responder aqui uma pergunta do jornalista Newton Barra, jornalista do Sindicato dos Trabalhadores da construção deve ser da construção civil do Rio de Janeiro. Ele faz uma pergunta aqui, aí eu vou dar a minha opinião, e depois eu queria que o senhor complementasse, doutor, como na visão do Sereste. Nós, em relação ao do antigo Ministério do Trabalho, né, agora a Secretaria, há muito que vem se tentando desmantelar, precarizar e sucatear o movimento, a ação das fiscalizações, porque do governo anterior até o atual, existe uma questão ideológica, né? É a questão de você... Porque quando as autoridades querem precarizar e destruir algum órgão, alguma entidade ou instituição que está a serviço da sociedade ou dos trabalhadores e tem sua importância, né, social e sua importância fiscalizatória, simplesmente precariza. Né? Precariza, deixa de investir, não contrata profissionais. Eu me lembro que aqui há muito, como nós já estamos há um bom tempo no movimento sindical, nós tínhamos aqui na época era delegada do trabalho, doutora Lucila Rodrigues Jaime, nossa querida amiga, ao qual o movimento sindical, os trabalhadores, deve muito, porque era uma pessoa que atuava imparcial, não protegia sindicatos, nem protegia empresas. Ela visava a questão do bem-estar do trabalhador, né? E esse era o diferencial da nossa querida doutora Lucila Rodrigues Jaime. E nessa época já havia dificuldade. Nós tínhamos acho que 26 ou 29 auditores fiscais que eram distribuídos de acordo com as suas funções e conseguia dar conta da demanda, porque a nossa região, o senhor sabe que é muito grande, né? A doutora Lucila foi ser superintendente estadual
e deixou no lugar dela a doutora, pediu, né, que nomeasse, ela tem esse crédito, nomeou a doutora Eladi, que foi também uma parceira que deu continuidade ao legado que a doutora Lucila tinha deixado. Depois a doutora Eladi precisou se afastar por problemas de saúde, e ela também aposentou, os pais estavam doentes e precisava mais da atenção, e ela saiu. E depois entrou o doutor Ronaldo, né, também, que foi um parceiro, é um parceiro muito importante para nós do movimento sindical. Nós, aqui na região, temos tido muita a sorte, sabe, de lidar com pessoas comprometidas, pessoas que primam pela segurança, pela prevenção, e agora tem o doutor José Batista, né, que nós tivemos inclusive uma reunião com ele antes da pandemia, que se comprometeu também a estar ali, logicamente respeitando suas limitações, porque agora o Ministério do Trabalho não existe mais, é uma secretaria que está condicionada ou está agregada ao Ministério da Economia, né? E a gente entende que está no lugar certo, né? Porque é a raposa tomando conta do galinheiro, né? Então essa questão é uma questão ideológica, é uma questão de você precarizar os órgãos fiscalizatórios, a questão de você deixar os profissionais que vão se aposentando, né? Muitos até entrarem em depressão, auditores fiscais do Ministério do Trabalho entrarem em depressão porque queriam fazer o trabalho dele, mas não tem ideia. Nós, do movimento sindical aqui, ajudamos e continuamos ajudando a infraestrutura do Ministério, do antigo Ministério do Trabalho, hoje Secretaria, porque nós entendemos que é um órgão importante e que é um órgão que a gente precisa fomentá-lo, porque nesse período que a gente está vivendo, é um período que nós precisamos ainda mais dos órgãos fiscalizatórios. Porque nós estamos vivendo num período onde o desemprego crescente, estamos aí com 11 milhões e meio, não temos assim os dados precisos, né? E hoje o que importa menos para o trabalhador é a questão da sua integridade física. O que interessa para ele é o sustento, é o emprego, para ele poder levar a comida para os seus familiares. E aí, até as denúncias que eram feitas pelos trabalhadores, elas diminuíram muito em relação ao ambiente de trabalho, em relação à segurança do próprio trabalhador, que hoje está aí exposto, né? Está exposto porque nós não conseguimos, né, dar conta da necessidade que o trabalhador tem hoje no ambiente de trabalho. O sujeito hoje está exposto num risco iminente ao trabalho insalubre, ao trabalho periculoso. Como nós não temos órgãos fiscalizatórios, justamente por essa precarização, simplesmente os empregadores fazem o que querem, jogam os trabalhadores no ambiente periculoso, pagam até a insalubridade, que para nós a insalubridade é uma complementação. O importante é se investir no ambiente de trabalho, para que o trabalhador possa trabalhar com segurança, levar o sustento para sua família, entrar de manhã para a sua jornada de trabalho e sair com integridade física preservada à tarde. E isso a gente não vai abrir mão, nós vamos continuar lutando pelo um órgão fiscalizatório, pelo um órgão que represente os trabalhadores aí, que realmente tenha compromisso com a questão da prevenção e principalmente a vida, né? Nós temos aqui, doutor, uma pergunta do nosso companheiro lá, jornalista, ele está perguntando se essas atividades como policiais, pessoal da saúde, essas atividades que foram determinadas, não sei por quem, né, de essenciais. Na verdade, algumas atividades têm que realmente continuar atendendo, apesar do risco, né? Porque senão, como que nós vamos viver? Nós vamos viver num estado de desordem, né? Preciso que o policial esteja na rua para poder proteger o patrimônio, proteger a sociedade. Os trabalhadores da saúde precisam atender. Mas o que está acontecendo com esses trabalhadores é justamente o seguinte: os próprios, né, governantes, seja municipal, estadual e até federal, eles não estão primando pela questão da saúde, da integridade. Por exemplo, tem órgão aí que não tem máscara, não tem álcool gel, não tem luvas, não tem avental para o pessoal da saúde trabalhar. Quer dizer, já é uma atividade de risco, onde o risco está ali, né, ao teu lado, você não sabe onde é que está, infelizmente você não sabe onde está a contaminação. E os governantes sequer têm a preocupação, a gente vê muita propaganda aí, hospital de campanha, isso e aquilo, mas a gente não vê a preocupação com aquele que está na ponta do atendimento, que é o policial, os trabalhadores de uma forma geral da saúde, são os trabalhadores da limpeza, são os trabalhadores que realmente são consideradas atividades essenciais. Eu acho que esses trabalhadores tem que haver uma diminuição, inclusive, da jornada de trabalho deles, não é, sem a redução do salário, porque, pelo contrário,
algumas prefeituras aqui, elas estão dando um bônus em reconhecimento a esse momento e esse sacrifício que esses trabalhadores estão colocando suas vidas em risco para cuidar da vida da população. Né, da segurança, da questão do atendimento na saúde e mais outras áreas aí, coleta de lixo, né, outras atividades que são essenciais, realmente são essenciais. Agora, respondendo ao nosso companheiro, o Newton, Barra, lá do Rio de Janeiro, eu acho, Newton, que tem que os trabalhadores, né, dessas áreas essenciais exercerem suas funções. Logicamente que se diminuir a jornada de trabalho é bem melhor, porque eles se expõem menos ao risco e, ao mesmo tempo, paramentá-los, dar os seus equipamentos de segurança e não, eu vi uma reportagem aí que os trabalhadores da saúde do hospital aqui, estadual de São Paulo, estavam trocando óculos, lavava, desinfectava o óculos e dava para o outro no outro turno. Quer dizer, para que esse equipamento? Qual a utilidade? Qual a eficácia que esse equipamento tem se você pode estar conduzindo o risco de contaminação, tanto para você como para o seu companheiro que vai substituir você no outro turno. Então, as atividades essenciais precisam estar sendo desenvolvidas, mas elas precisam principalmente de toda a segurança, de toda a prevenção possível para manter a integridade dos trabalhadores. Haja visto o número de médicos, enfermeiros e até policiais e outras funções que são consideradas essenciais, que estão no exercício atualmente, e estão morrendo muitas pessoas. E é uma questão de bom senso, é uma questão de prevenção, é uma questão de você valorizar a vida, você está lidando com o ser humano. E aí essa economia, ela não cabe em lugar nenhum. Eu acho que se os trabalhadores, eu até vou aproveitar para finalizar com comentários aqui, que é o seguinte, eu não entendi porque a indústria, né, brasileira, tão competente, né, principalmente a indústria têxtil, não foi utilizada pelo governo federal. Mandaram buscar acho que 40 toneladas, né, foi mais, de equipamentos de prevenção na China, né, lá onde onde surgiu a pandemia. Nós não vamos entrar em discussão da causa, como que aconteceu, porque isso é uma coisa que cabe aos cientistas, né, aos estudiosos descobrirem qual foi o motivo, quais foram as consequências que levaram a essa pandemia na China que se espalhou para o mundo. Mas o governo mandou, inclusive, aviões, né, trazer 40 toneladas de equipamentos da China. Será se a indústria brasileira não está preparada para atender essa necessidade? Será se não seria o momento de a gente devia, com todas as prevenções possíveis, construir e fabricar esse equipamento aqui para a gente gerar dividendos para o país e utilizar a mão de obra competente que nós temos nesse país? É esse comentário que a gente tinha que fazer. Eu queria lhe pedir, doutor, para o senhor complementar a pergunta do nosso companheiro Newton Barra, lá do Rio de Janeiro. Tá bom. Respondendo o Newton Barra, para quem eu mando. Se o trabalhador que continua exercendo suas atividades laborais, se ele pode, se ele contrair Covid, né, se ele pode ser considerado como um acidente de trabalho. Então, Newton, pela MP 927, se não me falha a memória, artigo 29, ela diz que o indivíduo que contrai Covid, né, ele não tem, isso não é considerado doença ocupacional, mas ela coloca no final, exceto se houver nexo causal. Então, assim, o difícil, Newton, o que é você dizer com segurança, se você conseguir provar, ótimo, é acidente de trabalho, mas você tem que provar que aquele indivíduo, né, ele adquiriu, né, o vírus exercendo a sua atividade laboral, ou naquelas condições que a lei estabelece, né, mas ele pode ser considerado sim. Resta, como todo acidente de trabalho, né, que você prove que há naquele acidente um nexo, né, que ligou a doença ao indivíduo. Tá, mas pode sim. E aproveitando, já respondendo uma pergunta, se me permite aqui, Góis, tem uma pergunta que diz, que acho que é do Sindizap, que ele sofreu um acidente leve na cabeça e não precisou levar ponto. A empresa não fez CAT. Está correto? Não está correto. Né? Isso é um acidente de trabalho. Acidente de trabalho não precisa ser algo que deixe o indivíduo inconsciente, ou que ele tenha uma parte do corpo perdida, mutilada, né, ou que ele vá a óbito. Acidente de trabalho é tudo aquilo que lesa o indivíduo, né? Então, não importa o tamanho dessa lesão. A CAT, né, o comunicado de acidente de trabalho é obrigatório, a empresa tem que fazer, tá? Mas ainda que a empresa não faça, você tem outros atores que podem fazer isso. Se nenhum desses atores fizer essa CAT, né,
ela é obrigada, né? Quer dizer, existe uma obrigatoriedade no seu preenchimento, as empresas não preenchem por um motivo óbvio, né? Que é para dizer que nós vivemos num mundo maravilhoso, onde não há acidentes, né? Mas ela não é indispensável para você ajuizar uma ação de acidente de trabalho, né? E aí buscando todos os reflexos que um reconhecimento de acidente de trabalho pode dar. E aí, e só respondendo mais uma pergunta, me perguntam aqui como é que estão as condições do Sereste hoje aqui em Osasco. Olha, eu diria, né, para vocês que nos ouvem aqui, que a condição do Sereste até é boa. Né, se você for considerar o serviço público no geral, porque quando nós falamos em saúde do trabalhador, em algumas áreas do serviço público, e eles são muito sensíveis à nossa vida. Então, quando nós percebemos, por exemplo, que uma UBS está numa situação de precariedade, quando nós percebemos que uma delegacia de polícia, quando a educação está numa situação de precariedade, isso nos atinge diretamente. Mas o serviço público, né, lamentavelmente no país, e eu acho que eu não estou errado, né, basta que a gente, né, acompanhe isso, em todo o país o sistema de saúde, o sistema de serviço público ele é precário. Agora, é claro, quando se fala em saúde do trabalhador, quando se fala saúde de um modo geral, em segurança pública, em educação, isso nos deixa muito mais sensíveis a isso, né? Então, o Sereste, apesar de ser um órgão, como todos os outros, que enfrenta dificuldades, sim, né, porque as dificuldades nós somos servidores públicos municipais, né, e nós estamos subordinados a uma diretoria que, embora nos dê todo o suporte, todo o apoio, nós enfrentamos as dificuldades que todo serviço público enfrenta. Nós temos uma equipe hoje com médico, engenheiro do trabalho, né? Temos 2 médicos, engenheiro do trabalho, temos um fisioterapeuta, somos uma equipe de 10 pessoas para atender uma região com mais de 3 milhões de pessoas, são 15 municípios, né? Mas nós fazemos um trabalho bom, né? E quando eu digo para vocês bom, é um trabalho de qualidade, porque nós aqui do Sereste fizemos uma opção, nós temos um rol lá de ações, né, que nós deveríamos cumprir, mas nós optamos em não fazer quantidade, nós queremos qualidade. Ainda que façamos só 5, 10, 15, 20, 30%, ou uma parcela bem menor, mas aquilo que nós oferecemos hoje, né, é uma atividade que vai para o trabalhador com qualidade. Dou um exemplo para vocês, há 4 anos, você sabe bem, Góis, acho que você participou também da construção disso, nós oferecemos para os nossos interlocutores aqui da região, dos 15 municípios, nós oferecemos um curso de pós-graduação, né, um curso que foi ministrado pela Fiocruz, né, cujo intuito era fazer com que esse aluno, ele se capacitasse em saúde do trabalhador, né, e que ele pudesse levar essa informação para os municípios dele, né. E o Sereste busca isso fortemente. A questão da educação, para nós, é de fundamental importância. Nós temos aqui como meta, já fizemos um trabalho, um esboço, né, já fizemos um ensaio muito produtivo, que eu gostaria de escolas, né, chamava-se Sereste Vai à Escola, que era um trabalho voltado ele era voltado para os alunos do ensino médio, né, que estavam ali na iminência de entrar para o mercado de trabalho, onde nós mostrávamos para esse aluno que trabalho não é só dinheiro, né, trabalho não é só benefício, não é só ter um plano de saúde ou um plano odontológico, não, o trabalho é muito mais do que isso, é algo muito mais complexo, né, e foi um trabalho maravilhoso, um trabalho que trouxe resultado e trouxe reconhecimento. Um outro trabalho que nós fizemos há 1 ano e meio, nós fizemos um curso de capacitação para os conselheiros municipais de saúde dos 15 municípios. Qual era a ideia, Góis? Era fazer com que esse conselheiro municipal, ele entendesse que saúde, porque quando a gente fala em saúde do trabalhador, diante de tantas demandas, UTI, você fala em UTI neonatal, você fala em exame, você fala em consulta, você tem um monte de situações extremamente urgente que nos atinge todos os dias. Quando você fala em saúde do trabalhador, as pessoas falam, mas, né, não entendem muito bem. Então, nós trouxemos esse conselheiro municipal de saúde para dentro do Sereste e fizemos com que ele entendesse que saúde do trabalhador era uma espécie de saúde, que ela deveria ser vista por ele também, a fim de que todos eles fizessem uma pressão junto aos seus gestores, no caso, os prefeitos municipais, para que eles discutissem em conjunto. Então, respondendo ao Sindizap, né, que nos contata aqui, eu diria para você
que nós estamos numa situação boa, né, diante desse cenário. E eu quero dizer, aproveitando essa resposta agora, para dizer para esse que nos ouve, para que a gente não desanime, né? Não desanimemos, porque apesar das adversidades, e essas adversidades, claro, que quando fala em trabalho, ela nos deixa muito mais sensível, né? Porque como é que você vai trabalhar num lugar insalubre, um trabalho perigoso, um trabalho onde o chefe te assedia? Mas apesar de tudo, eu acho que a gente pode sim confiar naquilo que nós temos hoje, à nossa disposição. Nós temos o Sereste, nós temos os sindicatos de categoria. Ah, mas o sindicato, mas o Sereste. Profissionais bons e ruins nós temos em todas as áreas, mas não quer dizer que todos eles são ruins, que todo Sereste, de repente, um indivíduo teve uma experiência ruim, isolada com o Sereste, com o sindicato, ou com o Ministério Público do Trabalho, isso não se, ou, né, ou outro serviço qualquer. Eu acho que nós temos que acreditar, sim, nessa estrutura que existe, né, que façamos críticas sempre construtivas, né, e não repelir, falar, pô, fui mal atendido ali, acolá, e não serve mais. Eu acho que é um momento pelo qual nós passamos hoje, momento de solidariedade, né, esse vírus faz com que nós nos solidarizemos, que estendamos isso também a todas as nossas atividades do dia a dia, em especial a saúde do trabalhador. Que tenhamos a convicção de que esses órgãos que hoje existem, apesar das dificuldades, são eles que nos representam. Então vamos fortalecer o Sereste, vamos fortalecer o nosso sindicato, né, Góes, que é extremamente importante. Vamos buscar fortalecer o Ministério do Trabalho e Emprego, o Ministério Público do Trabalho. Vamos cobrar do seu gestor municipal, do prefeito, qual é a política que ele tem direcionado à saúde do trabalhador. Porque eu acredito, viu, Góes, eu não tenho dúvida nenhuma, que apesar de todas as adversidades, apesar de todas as dificuldades que todos aqueles que trabalham, em especial aqueles que estão no serviço público, enfrentamos, é possível sim fazer um trabalho bom, um trabalho que dê resultado ao trabalhador, mas é preciso que o trabalhador acredite, né, em nós. Porque eu gostaria, Góes, de voltar o ano que vem, nesse mesmo dia, né, para lamentar aqueles que morreram, para lamentar aqueles que foram acidentados, mas dizer como nós crescemos, como nós melhoramos a vida de muita gente, né, como é o trabalho que é feito, por exemplo, pelo Espaço da Cidadania pelo Clemente, né, pelo nosso companheiro Clemente, um trabalho maravilhoso, amparado aqui pelo Sindicato dos Metalúrgicos, onde consegue fazer com que a pessoa com deficiência consiga ser vista como uma pessoa normal, apesar de todas as adversidades que elas ainda continuam, né, que elas continuam enfrentando. Então eu acredito, eu sou muito esperançoso, sou muito otimista, né, e eu acho que você que nos assiste, né, você que nos acompanha, né, Góes? Eu acho que juntos a gente pode fazer a diferença, pode fazer com que a saúde do trabalhador realmente seja uma realidade plena na vida das pessoas, né? É possível, mas nós precisamos, é claro, de todos os atores da sociedade, mas principalmente do trabalhador, né? Então é esse o recado que eu deixo. Passo para você, meu amigo. A gente se empolga, né, Góes? É verdade, mas é sempre interessante, o tema é um tema muito pertinente à nossa live. Doutor, eu queria só complementar a questão do acidente de trabalho lá, que a pergunta chegou pelo SINDSAP. A questão é o seguinte, a emissão da CAT, independente, né, como o senhor falou, vai deixar o cara ser mutilado, vai deixar o cara ter um acidente fatal para poder emitir uma CAT, quer dizer, o sujeito sofre um corte na cabeça que, na verdade, não precisou naquele momento, né, de levar ponto. Mas o ser humano, né, fisiologicamente, nós somos frágeis, né? Isso, até mesmo pela condição, ou não sei qual a função que o metalúrgico exerce, no caso desse rapaz, e simplesmente ocorre uma infecção. E aí? O sujeito vai estar sem a questão da emissão da CAT, e aí como é que ele vai provar que aquilo foi um acidente naquela data, né? Nem todo o empregador tem a consciência, né, de cumprir as normas, né, das NRs que estão aí para ser aplicadas e cumpridas. E aí, na Lei 8.213, de 91, assegura o seguinte, que a CAT, na negativa da empresa, né, de emitir a CAT, pode ser feita pelo médico que assiste, né, o profissional que assiste, o trabalhador, pode ser feita pelo sindicato, né, no caso do Departamento de Saúde do sindicato, pode emitir essa guia, essa CAT, esse comunicado de acidente de trabalho, e até o próprio trabalhador, ele pode, se ele tiver recurso, tiver condições, ele pode emitir essa CAT dentro da sua narrativa dos acidentes que aconteceram. Então, está errada a empresa em não emitir a CAT,
Pode ser até que não haja necessidade do trabalhador se afastar, né? Porque não houve, pelo que foi relatado, não houve uma gravidade do acidente, mas é preciso que fique registrado, até mesmo para a gente saber qual foi o motivo. Por exemplo, foi um corte que não precisou de levar ponto. E se precisasse? Né? E se ele fosse mais grave? Tivesse tido uma fratura, né, de crânio, tivesse tido outro tipo de complicação. Então é preciso que se emita CAT em qualquer tipo de acidente que aconteça dentro da empresa, não só na questão dos acidentes de trabalho, mas na questão das doenças ocupacionais e doenças do trabalho. É preciso também estar atento a isso, né? Porque às vezes o cara se afasta com um problema dentro de uma empresa, com uma questão de uma doença ocupacional, doença do trabalho, e ele vai para casa, toma um remédiozinho, não faz o comunicado, o cara volta, né? E depois, com os tempos, aquilo ali começa a complicar a vida, começa a complicar a saúde do trabalhador, e ele nem lembra que aquilo iniciou-se naquela empresa onde ele se expôs a produtos químicos, a uma série de infortúnios aí que vem complicar a vida dele. Nós temos uma pergunta aqui, doutor, sobre a questão mas como a gente tem ainda um tempinho, em relação ao Sereste, esse projeto, né, se os trabalhadores soubessem a importância do Sereste, se as autoridades tivessem compromisso com a vida e com a saúde do trabalhador, eles diriam que, de forma inteligente, seria apoiado, dariam suporte à questão da saúde do trabalhador, principalmente os empregadores, que já foi muito difícil. Depois nós tivemos aqui um conselho intersindical, teve aqui uma parceria junto com o Ciesp Castelo, junto com a Associação Comercial, começamos a fazer uma parceria e mostrar para o empregador que um acidente de trabalho dentro da sua empresa, dentro do seu comércio, não era nada bom para a imagem da empresa, nem para o desenvolvimento das atividades. E com esse trabalho que nós fizemos, conseguimos evoluir na questão o investimento, inclusive, eu falo para ele que não era custo, era investimento na questão da saúde do trabalhador, da prevenção, da concessão de EPIs, das palestras das CIPAs, dos cursos de formação e principalmente das CIPAT, né, que é a Semana de Prevenção de Acidente de Trabalho, dentro das empresas. Isso foi feito um trabalho de longo tempo, um longo período que nós levamos para isso, né, inclusive com a iniciativa da nossa ex-delegada do trabalho, doutora Lucila, junto com o Clemente, que sempre está na frente de tudo quanto é atividades para minimizar o trabalho, os acidentes dentro dos locais de trabalho, e agora ele achou pouco, assumiu essa tarefa agora na questão da organização da inclusão, né? Trabalhadores portadores de deficiência no mercado de trabalho, inclusive Osasco, o Clemente e os metalúrgicos, né? São piloto, porque os acidentes de trabalho começaram a ser trabalhados e combatidos aqui, que nós já chegamos aqui em Osasco, não sei se o senhor sabe que nós fomos campeões nacional e parece que um mundial de acidente de trabalho aqui em Osasco chegou a esse título, junto com a região. E o Clemente sempre combativo, sempre atento e sensível a esses acontecimentos, e depois ele viu a questão dessa oportunidade de ajudar essas pessoas portadoras de deficiência. É um trabalho lindo, é um trabalho maravilhoso que as autoridades poderiam valorizar muito mais. Inclusive, tudo que é feito com suporte, né? Os metalúrgicos de Osasco têm dado todo o suporte para esse trabalho do Clemente. Nós, do Conselho Intersindical, temos participado bastante, contribuído, porque nós entendemos que é um trabalho que, além da sua importância, ele é um trabalho humano. Né? E aí tem uma pergunta aqui, doutor, sobre a questão a importância do SUS, né, na saúde do trabalhador. Primeiro, a saúde do trabalhador está anexada ao projeto SUS, né? É uma das poucas instrumentos de saúde que consta no programa SUS, no projeto do SUS. E aí, o SUS, ele não é só importante, né? A gente sabe que existe, né? Por exemplo, é igual quando o sujeito, né, quer separar da mulher ou a mulher quer separar do marido, né? Começa a pôr defeito no sujeito ou na mulher para dizer que a mulher não interessa mais, para dizer que a relação não está indo bem, mas por trás tem outro propósito, né? E é só um exemplo. Na questão do SUS, o SUS é um dos melhores sistemas de atendimento da saúde do mundo, porque o próprio presidente da República, quando sofreu aquela facada, né, que quase que tira a vida dele, lá em Minas Gerais, eu só não vi sangue, né? Mas
evento, aquele acontecimento, eu não sei se o doutor sabe que ele foi socorrido numa ambulância do SAMU, né? O primeiro atendimento foi dado pelo SAMU num hospital público. Depois ele veio aí para os hospitais de elite, de ponta, mas foi atendido pelo SUS. E o SUS, ele promove a justiça. Ele atende o mendigo, ele atende aquele que tem condições, aquele que tem convênio. Num atendimento de imediato, numa emergência, o SUS atende a todos. Então, o SUS é importante na questão do atendimento à sociedade na área de saúde, e nós temos que primar, meu companheiro que fez essa pergunta, ou a companheira, nós temos que primar pelo SUS, porque nem todos nós temos condições de pagar plano privado. E o propósito de alguns governos é de acabar com o SUS, como fez o Trump lá, o Donald Trump lá nos Estados Unidos, né? Que acabou com o Obamacare. E para onde nós vamos? Para onde as pessoas menos privilegiadas, de poder aquisitivo, que já pagam seus impostos justamente para manter o sistema de saúde à sua disposição, mesmo com toda a precariedade, nós nunca devemos fazer comentário negativo ao SUS. Nós temos que fomentar o SUS e temos que dizer para a sociedade que o SUS é importante para a sociedade e é importante sua manutenção. O que precisa é se fomentar o SUS, é se utilizar a verba que é destinada para ele, tanto para os estados, para os municípios, né, que elas sejam bem utilizadas e sejam bem encaminhadas. Então, o SUS é importante para a saúde do trabalhador, sim, porque quando o sujeito só... Inclusive o Sereste, né, é uma parceria com o SUS, né? O Sereste é uma parceria com o SUS. A Renasc é ligada ao Sistema Único de Saúde. Ela tem todo o seu amparo. Então é importante que a gente esteja atentos, né, e que não aceitemos a questão de destruição do SUS, como foi destruída, está sendo destruída a nossa Previdência Social, nossos direitos trabalhistas, a questão da precarização do local de trabalho, do favorecimento para os empresários, comerciantes nesse país, né, que ganham muito, agora estão desobrigados a cumprir algumas normas que estavam estabelecidas há anos, né, nas NRs, e isso precariza muito, deixa o trabalhador mais exposto, mas o SUS tem sua importância, sim, e nós vamos continuar. Inclusive, aproveitando a oportunidade, quero parabenizar meus companheiros e minhas companheiras que participam de um grupo em defesa do SUS e em defesa do Hospital do Câncer. Aqui, o núcleo que nós temos aqui na Vila Iária, que existe projeto de se excluir esse núcleo que atende aos trabalhadores, às pessoas portadoras de câncer, né? Acometidas de câncer. E existe um projeto, nós já tivemos reuniões com a Secretaria Estadual da Saúde, temos um grupo aqui que é coordenado por várias pessoas, inclusive eu faço parte desse grupo, mas tem a nossa companheira Bel, tem o companheiro Jerônimo, Zé Maria, são pessoas que estão ali atentas e lutando pela a manutenção desse núcleo aqui, que é importantíssimo para atendimento aqui na nossa região, e o governo do estado está querendo acabar, mas nós queremos ampliar. Nós queremos que, ao invés de atender só a rota dos Bandeirantes, ela passe a atender também a rota dos Mananciais, porque eu tive aí uns companheiros acometidos de câncer, e a gente sabe o quanto é difícil e doloroso o atendimento nessa patologia. E a gente precisa desse núcleo funcionando plenamente. Então, parabenizar todos esses que são voluntários dessa luta em defesa do SUS, em defesa do hospital, do núcleo aqui de combate ao câncer na Vila Iara. Eu não sei se nós temos um tempo ainda aí, Góes, mas eu gostaria só, antes de fazer um comentário, gostaria de fazer um adendo aqui, quando nós elogiamos aqui o espaço da cidadania, né? O nosso companheiro Clemente aqui faz uma observação, e ele está certíssimo, né? Que a inclusão é uma luta coletiva, e sem dúvida, né? E quando nós emitimos esse elogio, né? Porque diz que o elogio é o veneno da alma, né? Ele faz com que a pessoa, né, que nós nos sintamos, né, aquilo que a gente não deve sentir. Mas o Clemente não tem sombra de dúvidas, né, que ele foi o responsável, sim, ele capitaneou, né, ele tem um grupo que eu conheço, um grupo muito bom, maravilhoso, inclusive tinha uma profissional nossa, que era a doutora Leonor, psicóloga, que participou, assim como o sindicato também, nós elogiamos o sindicato pela questão do Sereste, que é uma conquista dos sindicatos, né. Mas o que eu quero trazer aqui, Góes, eu não sei se o tempo ainda nos permite, é uma situação Temos 5 minutos. Para esse trabalhador que nos ouve hoje, nesse momento de pandemia, nós aqui do Sereste temos recebido muitas denúncias, né?
do trabalhador que está na ativa, né, que não teve o privilégio de se resguardar na sua casa, né, junto com seus familiares. Esse trabalhador, ele relata vários tipos de infrações, né, então é o trabalhador que não oferece máscara, né, o trabalhador que não oferece gel, ele não oferece álcool em gel, não oferece muitas vezes nem sabonete, não oferece um espaço adequado onde tem a ventilação. Todos nós sabemos que hoje nós devemos deixar portas e janelas abertas para que haja ventilação. Então eu quero dizer para esse trabalhador que apesar das dificuldades, apesar de estar faltando máscara, apesar de estar faltando álcool, que a gente entende porque é uma situação diferente, atípica, o trabalhador ele precisa sim se sentir seguro, ele precisa ter um equipamento de proteção para ele poder exercer aquela atividade laboral onde ele está inserido. Então o trabalhador ele tem todo o direito, né, de se recusar a fazer uma atividade, né, que ele entenda que vai colocar em risco a vida dele. É como um jornal de grande circulação, um site, na verdade, Notícias Dias, que tinha médicos na rede pública, né, que não estavam conseguindo, né, fazer o trabalho deles porque não tinha máscara N95. Então, o médico tinha que entubar, que é um procedimento extremamente delicado para o paciente e para o médico, porque nesse ato, né, nesse momento, o paciente pode expelir várias secreções, né, não só no médico, no profissional que o atende, né, como no ambiente também. E muitos médicos estavam se recusando a fazer. Ele falou, eu fiz um juramento para a vida, né, de salvar vidas, mas eu não posso, né, me sujeitar a isso. Então é importante para esse trabalhador que nos ouve agora, ou que venha nos ouvir, que ele saiba, né, que não foi revogado, né, o equipamento de proteção individual, o EPR, que é o equipamento de proteção respiratória dos profissionais da saúde, que são as máscaras, devem existir. Está difícil achar? Nós todos entendemos, mas o gestor, aquele que nos contrata, né, no caso o empregador, ou o município, ou o estado, ele tem que fornecer sim o equipamento mínimo de proteção individual, tá? Para que nós consigamos desenvolver com tranquilidade, até mesmo porque, viu, Góes? Porque certamente já é esperado, e isso nós identificamos, vocês, o mundo todo, que esse profissional de saúde ele vai sair dessa situação muito abalado, né? Pela tensão que ele está vivendo, pela falta de recursos, né? De equipamentos de proteção, avental, capa, enfim. Então é importante que esse profissional ele tenha um mínimo de segurança para exercer as suas atividades. E ele deve sim, respeitando a dor do outro, a gente entende, né? Mas assim, para mim ser útil eu preciso estar vivo, né? Eu preciso ter um equipamento mínimo. E só mais um adendo para concluir, você falou bem. Quando você fala em acidente de trabalho, não significa necessariamente precisa ter afastamento. Acidente de trabalho é tudo aquilo que lesa o indivíduo. Lesa fisicamente, lesa o ser do indivíduo, no caso do assédio moral, né? Lesa a alma do indivíduo. Então, isso é acidente de trabalho, sim, equiparado, né? no caso do assédio moral. Então, não precisa ter, você ainda foi generoso, basta um corte no dedo. O indivíduo cortou o dedo numa indústria, por exemplo, significa que alguma coisa não correu bem ali. Ou o indivíduo não foi treinado para operar aquela máquina, ou a máquina tem algum problema. Ah, mas só cortou uma pontinha. Não importa, é acidente de trabalho, tem que notificar sim, tá? Volto para você, meu amigo. Doutor, eu queria aproveitar hoje que nós, dia 28, né, nós estamos na questão da lembrança, né, da memória das vítimas, né, dia mundial em memória das vítimas do acidente de trabalho. A gente não poderia deixar aqui de, embora com muita tristeza e saudade, né, falar sobre a questão das vítimas do amianto, né? Lá da associação que nós temos aqui, a ABREA, nós temos agora também outro parceiro que é o Valdivino, né? A ABREA, que é presidida pelo Eliezer e vice-presidida pelo nosso companheiro Amauri, tem feito um trabalho muito bom em relação à questão, muito importante em relação à questão do combate ao amianto, e inclusive, né, agora tem mais associação dos mercuriados por mercúrio metálico, né, que o Valdivino tem feito também um trabalho que tem causado também muitas vítimas, né, fatais. Nós temos aí muitos amigos que nós perdemos, que eu já acompanho esse projeto aí da ABREA há muitos anos, e nós, durante esse período, nós já perdemos muitos companheiros que foram ex-funcionários da Lonaflex, ex-funcionários da Eternit,
né, que na verdade não foram alertados pelo risco que estavam expostos na questão do contato com amianto, e a gente queria parabenizar esses companheiros, Eliezer, Mauri, o Valdivino, da Associação dos Mercuriados, pela sua luta, e dizer para as famílias que nós sentimos muita saudade daqueles companheiros nossos que já foram, né, e infelizmente nós não podemos evitar, mas eu acho que os acidentes, as doenças que a gente vive no momento serve de ensinamento para que nós possamos nos prevenir, cuidar e primar principalmente pela vida. Eu queria, doutor, fazer um agradecimento aqui especial à sua equipe, ao senhor, à sua equipe lá do Sereste, que com toda dificuldade sempre vem se inovando, sempre vem se disponibilizando para o atendimento aos trabalhadores, inclusive na emissão de CAT, né, quando as empresas se negam a emitir a CAT, o Sereste tem feito esse trabalho, inclusive dos panfletos, né, informativos que foram feitos lá de várias áreas educativas, orientativas aos trabalhadores, que está à disposição, inclusive, lá no Sereste, né, e está sendo formulado mais. E a gente queria aproveitar e agradecer ao senhor, a toda a equipe do Sereste, ao nosso diretor lá, o Felipe, pelo trabalho que tem feito, e quero dizer que estamos em tratativas com o prefeito para a gente estimular, fomentar e dar realmente a importância que o Sereste merece. E queria deixar por último aqui para os trabalhadores que trabalhar é importante, mas o importante também é preservarmos nossa luta. Nós não podemos dar a nossa mão de obra de graça e comprometer nossa integridade física. É isso mesmo, viu, Góes? Eu acho que o que você falou é isso mesmo, é perfeito. Eu gostaria aqui de fazer até um comunicado. Você falou da Breia, né, o Eliezer, a Fernanda, né, que ontem a doutora Fernanda que esteve aqui ontem. Fernanda Gianazzi. Isso, ela e o Alex, né, falaram de amianto, né. Nós estamos fazendo um atendimento especial para alguns pacientes que o Sereste atende, que são vítimas do amianto. Essas pessoas, esses ex-trabalhadores são idosos, né, e nós estamos fazendo com que esse trabalhador fique em casa. Ele recebe uma guia lá nossa para poder pegar uma medicação, então o Sereste está tomando todas as providências para que essa medicação chegue até a casa desse ex-trabalhador, essa vítima do amianto, sem que ele tenha que sair de casa, né. E aí eu queria dizer para você, Góes, e para os demais que nos ouvem, reiterar, não desanimemos, né, as adversidades estão aí, né, não são as primeiras e não serão as últimas também, mas acreditemos naquilo que existe para nos proteger, né. Então eu digo para você que nos ouve, que cobre o Sereste da sua região, cobre o seu sindicato, cobre o conselheiro municipal de saúde, mostre para ele que saúde não é só aquela saúde que ele tem tratado. Saúde do trabalhador é um objeto de preocupação do município. Vá até o Ministério do Trabalho e Emprego, vá no Ministério Público quando precisar. Eu não gosto, porque muitos chegam até mim com aquela visão pessimista, o Brasil. Olha, o Brasil é um país maravilhoso, é o país que nós temos, apesar de todos os senões, de todas as adversidades, é o que nós temos, e temos coisas boas. Então, vamos nos empenhar em valorizar aquilo que nós temos, façamos críticas, são sempre bem-vindas, críticas construtivas, né? E busquemos reforçar aquilo que nós temos, porque é o que eu falei, é o que eu falo sempre. Não adianta você ter um belo ambiente de trabalho, no ambiente você ter belos equipamentos, belos salários, se a saúde do trabalhador não é preservada, né? Então, o que eu digo para você que nos ouve, né, é que valorize aquilo que já existe. Em especial, o Conselho Municipal de Saúde do seu município, o Sereste da sua região, como eu te disse, porque muitos desses atores do Conselho Municipal de Saúde, eles não têm noção, eles têm a boa vontade em fazer, mas muitos desconhecem, né, a complexidade do que é a saúde, em especial a saúde do... É isso, Góes. Doutor, eu quero aproveitar aqui e agradecer. O senhor concluiu ou falhou aí o... Concluí, Góes, concluí. Eu quero agradecer aqui ao Sindicato dos Metalúrgicos, né, que é o pioneiro aqui na questão de saúde do trabalhador. Quero agradecer nossa, não agradecer ao criador da saúde do trabalhador aqui em nossa região, doutor Antônio Ribeiro Chaves, ao doutor Wilton Riley, né, que aposentou, está fazendo uma falta danada para nós, né, um dos criadores, uma pessoa excelente, um ser humano
maravilhoso. E agradecer a todos os trabalhadores e dizer o seguinte, olha, muita gente fala que nós, do movimento sindical, estamos acabados, mas não estamos não. Nós já passamos por várias turbulências e conseguimos sobreviver. E nós vamos sobreviver. E pode ter a certeza que o sindicato é um instrumento importantíssimo, sabe, na vida dos trabalhadores, na defesa dos interesses dos trabalhadores, que esse é o seu propósito. Então, quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam e quero agradecer mais uma vez à diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos e dizer que estamos primando e estamos muito confiante que nós teremos dias melhores nesse país. Muito obrigado a todos. E ao senhor também, doutor Marco. Um abraço a todos. Até a próxima. Até, doutor.